O tema hoje é mentores. É um tema bem especial, né? Eu não vou ler agora, mas tem um capítulo aqui no. Capítulo não, tem um tema dentro do capítulo 9 no livro dos Espíritos que só fala dos espíritos protetores. Mas vou dar primeiro aqui um conceito do que são os mentores, né? Mentores são espíritos de humanos, né, que nos acompanham os encarnados. E geralmente esses mentores, eu acho que 100% das situações, eles estão nos acompanhando antes da gente encarnar. Inclusive, eles participam ativamente da nossa programação reencarnatória. Eles nos ajudam a identificar os pontos que a gente precisa trabalhar, o que dá para trabalhar nessa vida, o que precisa deixar para as outras. Eles ajudam nós a fazer, eles fazem, né, muitas vezes as pontes com as pessoas envolvidas ali na encarnação, porque, gente, às vezes são espíritos que são, muitas vezes, inclusive, são inimigos, assim, mortais. Então, é difícil fazer essa conciliação para fazer essa tentativa, né, de se reconciliarem. Então a reconciliação não acontece. Às vezes acontece, mas não é sempre que acontece enquanto a gente está lá no plano espiritual. O que acontece, que é mais comum, são as duas partes quererem dar um fim nisso, mas ainda nutrirem assim um ressentimento, uma mágoa, um ódio mesmo. Só que eles querem deixar de ter esse sentimento, né? As duas partes finalmente em algum momento ficam dispostas a superar isso. Mas para conseguir fazer isso tem que encarnar. E aí, para fazer essa ponte, né? Vamos pensar aqui como se fosse assim agora. Você tem um inimigo mortal e você tem vontade de superar isso, mas você sabe que ele te odeia e você ainda odeia ele, mas você não queria odiar. Então, se tem uma pessoa, um terceiro ali, neutro na situação, que ajuda a fazer essa conciliação, essa ponte, as coisas tendem a fluir melhor. Então, muitas vezes o mentor ele também tem esse papel de fazer as pontes ali com os espíritos que vão estar envolvidos na encarnação. Ele faz com o mentor também daquelas outras pessoas e tal. Ele ajuda, como eu falei, a gente a bolar nosso planejamento reencarnatório, define tudo, organiza tudo pra gente. Quando a gente encarna, ele fica um tempão, assim. Por isso que fala que criança pequenininha, bebê, tem umas proteções surreais, assim. Acontecem umas coisas que parece que alguém foi lá e literalmente tirou a criança de uma situação na mão. Porque o mentor de crianças pequenininhas ficam 24 horas colada nelas, né? Porque não tem como influenciar mentalmente, porque ainda é um bebezinho, não tem como aquele ser ainda ter uma situação, não tem ainda um poder de julgamento, de saber o que é perigoso, o que não é, o que é certo, o que é errado. Então precisa de, além dos pais, né, que teoricamente tem que ser os grandes anjos da guarda aqui na encarnação, o mentor também se vale disso, né? Para poder garantir ali que vai, se for o caso, né? Que às vezes tem que desencarnar bebê mesmo, aí, né? Mas se não for o caso, ele vai ficar ali para garantir que aquela criança consiga crescer e dar continuidade ali para o planejamento. Depois disso, ele acompanha a gente aí até a gente desencarnar. E depois que desencarna, ele é geralmente junto com os familiares, né, que têm condições e que estão desencarnados também. Ele tá ali no primeiro contato que você tem com o plano espiritual é com seu mentor, na grande maioria das vezes, né? Quando você tá numa sintonia equivalente. Se você está vibrando vibração de umbral, você não vai conseguir enxergar seu mentor. Infelizmente, é assim que funciona. Esses mentores também, eles conversam com a gente, eles mantêm contato muito frequentemente, assim. Eu ia falar todo dia, eu acho que todo dia é exagero, mas sei lá, pelo menos umas 2, 3 vezes na semana, só que a gente não lembra, até porque nem tudo nos é permitido lembrar mesmo. Mas eles estão ali sempre quando a gente sai do corpo e quando a gente está no nosso dia a dia, precisa de alguma ajuda, vai passar por uma situação mais complicada. Eles sabem disso porque existe um elo, um vínculo que é quase telepático. Então, lógico, é bom a gente chamar quando a gente chama, nós estamos nos ligando a ele. Mas quando a gente está em alguma situação de perigo ou de necessidade real, eles também sentem isso, independente da gente estar chamando ou não. E aí eles vêm para perto para nos ajudar, nos acalmar, tirar a gente de algum risco que a gente não tem que passar, enfim, coisas do tipo, né?
E como eu estava falando, quando o espírito desencarna, geralmente, né, ele é o primeiro a receber até mesmo antes dos familiares, porque, por exemplo, quando o espírito desencarna e não estava esperando desencarnar, pode ser muito chocante para ele a primeira pessoa que ele vê de cara ser um parente que já morreu. Ele pode entrar em desespero, entrar em pânico e se desequilibrar muito. Então, ele encontrando ali o mentor, ele vai sentir uma segurança e uma sensação de que conhece aquela pessoa. Inclusive, tem muitas e muitas psicografias que relatam esse momento, que a pessoa sente um conforto ali na presença daquele ser depois que ela desencarna, mas ela não sabe da onde que é, porque a lembrança não vem automática, né? Com o tempo, né? Aos poucos. Então, é muito mais vantajoso, muito mais produtivo o mentor ser de fato essa primeira pessoa que o desencarnado vai ver, que a pessoa que acabou de desencarnar vai ter contato lá no plano espiritual. Bom, então esse é o mentor, gente. Agora a gente vai falar o que que ele faz, até onde é o poder de ação dele, qual que é o papel dele, assim, de forma mais detalhada, como que funciona o contato, como descobrir o nome do mentor, que é o que vocês perguntam. Eu já vou falar logo de cara isso para desmistificar de vez. E outros detalhezinhos, relatos e coisas afins e responder perguntas de vocês ligadas ao tema. Combinado? Ó, a Maria faz uma pergunta interessante. Ju, a vibração baixa pode interferir na comunicação com o mentor? Queria muito ter mais contato. Pode, com certeza, e é o principal motivo da gente ir perdendo o contato com o mentor. Não que a gente precisa estar numa vibração crística para ter contato com o mentor. Não é isso. Não se espere isso de nós. Mas às vezes a gente está com uma energia tão baixa que a gente não recebe nenhuma indução dele. Ele está aqui falando, a gente não está ouvindo, não está sentindo, não está intuindo absolutamente nada. Por quê? Porque, gente, existem seres que estão em vibrações baixas. E no planeta Terra é a maioria. Então, infelizmente, né? Então, a gente pode dizer que é a maioria, eu acho, né? E aí, quando a gente tá nessa vibração baixa, também tem seres tentando influenciar a gente, intuir e plantar ideias. E como nós estamos sintonizando com esses seres, é a voz deles que a gente ouve, com muito mais facilidade que a voz do mentor que está numa vibração, que tá vibrando num nível muito distante do que a gente está vibrando naquele momento. Por isso que não é que aqui na vibração baixa tá um silêncio. Não, aqui na vibração baixa, gritaria, dedo não sei aonde, isso aqui. Brincadeira. É loucura, gritaria, influência, é pegar seu ponto fraco, é tentar te induzir a vícios, é tentar te fazer relembrar de maus hábitos e más tendências, até mesmo de outras vidas. Então eles estão ali gritando incessantemente. E aqui em cima tá o mentor. Calma, é difícil mesmo, mas você consegue, você se propôs a isso, eu tô aqui pra te apoiar e não sei o quê. Se você tá lá embaixo, você vai ouvir a gritaria aqui e é isso que você vai acabar cedendo em algum momento, né? E todo mundo passa por isso, Maria, todo mundo, todo mundo. É por isso que aquela coisa do orai e vigiai é uma máxima aí que não cai de moda, vamos falar assim, nunca, né? Que Jesus falou pra gente orai e vigiai. Porque é muito fácil flutuar a gente ter uma flutuação energética aí no dia, né? Assim, ai, semana passada eu tava bem, essa semana eu não tô. Ai, ano passado eu tava ótimo, esse ano tá sendo péssimo. Não, gente, é tipo assim, ó, de manhã eu acordei de um jeito, na hora do almoço eu tô completamente diferente. Porque você já falou com um monte de gente, você já recebeu ligações, você já viu mensagem, você está na internet, seu trabalho deu uma zica ali que te desestabilizou. Então, se a gente não tá vigilante o tempo inteiro, a gente entra num buraco que a gente não sabe depois de um tempo, nem não faz ideia como que acabou caindo naquele buraco, mas ele tá tão fundo, a gente tá tão fundo nele, que fica muito difícil sair. Lógico, não é impossível, mas é um trabalho, assim, insano. É menos arriscado, né? E até mesmo menos trabalhoso a gente ter esse cuidado diário. Então, é isso. A gente precisa, sim, tentar manter ali uma vibração razoável, né? Todos os dias, andar nesse esforço.
E eu vou falar um negócio pra vocês. Eu tava falando até com a turminha lá que eu dou aula no Centro Espírita, né? Eu dou a parte de reforma íntima. Reforma íntima é a mesma coisa que autoconhecimento, mas dentro do espiritismo. E aí eu tava falando, gente, pra cair é um dois, assim, não precisa de muito. E a gente sempre pensar em cair é alguém que tá usando drogas, é alguém que mata, que rouba, que não sei o que extorque, que trai. Não, gente, cair é simplesmente você tá aqui de boa, de repente aconteceu alguma coisa no seu dia, você ficou chateada, alguém falou de uma forma grosseira com você sem justificativa, aquilo te deixou chateado e você fecha a cara e fica com aquela energia ali pensando naquilo o dia inteiro. Acabou, caiu. Naquele dia, naquele momento, você caiu. Então, e aí a gente não presta atenção, por quê? E não tô falando que é errado, né? Eu acho que é importante. Quem me conhece aqui sabe do que eu tô falando. Eu sempre faço muita piada de tudo, inclusive de situações difíceis, porque eu acho que é importante a gente levar a vida com leveza, mesmo com nas situações difíceis. Mas, hoje em dia, a gente tá normalizando demais o sofrimento, como se fosse uma coisa. Gente, ok sofrer. Ok sofrer, concordo, né? Tá? Porque é impossível você viver aqui no mundo de Poliana, não dá. Mas não dá pra gente achar que é ok ficar sofrida pra sempre. A pessoa só sofre, a vida é um sofrimento. E aí quando vê, ah, não, porque eu tô triste por causa do trabalho, porque eu tô triste por causa da casa, não, gente, não dá. Porque senão aí vem depressão, aí vem outros transtornos piores. E a gente tá normalizando muito isso. A gente fica zoando, ah, eu sou border mesmo e não sei o que, não sei o que. Não tô falando que tem que esconder, mas não tá tranquilo, não é tranquilo. A pessoa não tem qualidade de vida, a pessoa não tem qualidade nas relações, a pessoa não consegue trabalhar direito, não consegue realizar seus sonhos, atingir seus objetivos, se ela não encarar isso como algo a ser tratado, não como algo, ah, a vida é assim mesmo, vou fazer piada sobre. Não, né? A gente tem que entender isso. O sofrimento não é ok ficar nele. É ok você sentir, você sofrer. Você não roubou, né? As coisas acontecem, você sofre. Mas ficar nesse sofrimento, não é ok. Ponto. Então a gente tem que sempre para pensar, eu tô assim chateada, não tá? Não vou ficar assim, não tá ok eu ficar chateada. Aqui eu tenho que melhorar meu ânimo. Ah, me trataram mal, tá? A pessoa tá com problema. O problema não é meu. Eu não vou pegar esse problema da pessoa e colocar aqui em mim, e aí a pessoa fica bem e eu fico com o problema dela. Não. É um problema dela, não vou levar para o meu coração. Hoje eu não falo mais com essa pessoa. Se eu tiver que falar, eu vou estar mais preparada aqui e vida que segue. É difícil pra caramba, mas é assim que funciona. Se não cai mesmo a vibração, e aí o contato com mentores e com até mesmo qualquer tipo de plano superior e de coisas sutis e coisas boas que acontecem na vida ficam cada vez mais distante, porque tudo é energia. A comunicação depende de um match energético, né? Comunicação com o plano superior depende desse match energético. E as coisas boas que a gente almeja para nossa vida também depende de um match energético. Porque se tudo é energia, essas coisas que a gente almeja também é energia. E nós também somos. Então não vai chegar. Ela pode estar aqui, ó, bem na mesma direção. Mas se não der esse match, ela passa aqui, você passa lá e passou. É isso, tá? Maria Eduarda, queria que meu mentor me aconselhasse em sonho. Ele aconselha, Maria Eduarda, que você não lembra. Esse é o ponto. A gente tava falando um pouquinho disso na sexta, que a gente anda muito, a cabeça anda muito cheia. E aí, ai, lógico, porque eu estudo muito. Não. A cabeça anda cheia de conteúdo inútil. E não é só a sua, é de todo mundo. A gente passa o dia na internet. Ah, o dia inteiro não, mas a gente não pode ir no banheiro que a gente leva o celular junto. Não pode, a gente não raciocina, a gente não dá um minuto para a cabeça respirar. A gente tá sempre entupindo a cabeça de coisa, de coisa, de coisa, de coisa, aquela loucura, aquela insanidade. Então, quando a gente dorme, nossa mente, ela tá num piloto automático que ela não desacelera. Então, nosso espírito sai do corpo, mas a gente ainda tá aquela coisa, repetindo, só repetindo, repetindo o que viu na internet, repetindo o que viu no feed dos outros, repetindo o que leu, o,
sonhando com coisa, com série que você assistiu, maratonou, assistiu 15 capítulos num dia só, e aí o mentor tá ali, o Maria Eduarda, vem cá, eu queria falar um negócio com você sobre, sei lá, o seu relacionamento, você tá em dúvida, vamos conversar um pouquinho. Você tá lá, toda alucinada. E vou todo mundo, tá? Todo mundo. Por isso que a gente precisa dar um tempo para a mente. A meditação ajuda muito com isso. Desconectar um pouco, pelo menos uma hora antes de dormir, meia hora antes de dormir. Desconectar, que eu digo assim, ó, sem celular, sem TV, sem é, streaming, sem tablet, computador, tudo que for eletrônico e conteúdos. Assim, é bom desconectar. Se você tiver sem sono e não conseguir ficar olhando pro teto, leia uma coisa levinha, sabe? Até mesmo uma coisa espiritualista, porque vai te conectar com o plano espiritual. Quando você sair do corpo, você não vai ficar tão aleatório. Você vai entrar num flow que você já estava ali no conteúdo espiritualista do livro. Você sai ali, é uma continuidade. Você não tá com a mente tão, né? Mas o espiritualista também não vai ler sobre a conspiração de não sei o que, dos Anunnaki, de não sei o que, porque também é muita informação. Tudo isso antes de dormir que eu tô falando, não tem problema nenhum você assistir suas coisas, ler teus livros que você quiser antes. Mas a gente precisa diminuir um pouco, gente, assim, a quantidade de informação que a gente manda pro cérebro, informação inútil. E essas informações inúteis são as redes sociais dos outros, o conteúdo de fofoca dos outros. A gente sabe a vida de todo mundo hoje, sabe? Pessoas sobre celebridades que, meu, tipo, não tem nada contra, é o trabalho delas, mas assim, o que a gente tá caçando de saber onde que a pessoa mora, que a pessoa comprou não sei qual carro, que a pessoa tá grávida do primeiro filho, do terceiro filho, que a pessoa separou, que casou, não sei o que. É muita coisa inútil. Só que a informação pro cérebro, pra mente, né? Vamos colocar assim, pra nossa mente, é só informação. Então, se você tivesse lendo sobre a teoria da relatividade e lendo a página de fofoca lá, quem casou com quem separou de quem, o conteúdo ocupado, o espaço ocupado pela mente é a mesma. Então a gente tem que escolher melhor, né? Escolher bem o que a gente está ocupando, o que a gente está colocando na nossa mente e que está ocupando o espaço. Porque, né, como eu falei, o espaço ocupado é o mesmo, mas o que aquilo vai produzir após a gente consumir o conteúdo, né? O efeito que esse conteúdo consumido vai trazer a longo prazo pode ser muito diferente. Então é isso. Eles sempre estão do nosso lado, é que a gente não sintoniza, a gente não ouve. Tem um livro que eu acho que é Sexo e Destino, do André Luiz, que o Chico psicografou, né? O Chico Xavier, que tem uma parte que tem uma moça que ela tá grávida e ela quer tirar o bebê. E ela é muito avoadinha, assim, né? E ela já tinha feito isso em muitas vidas, assim, muitas vidas. E ela queria, e ela pediu para voltar e ela falou: "Se eu não conseguir dar seguimento para essa gestação e trazer esse espírito em vida como mãe, pode me mandar embora, pode me puxar de volta, porque não tem motivo para ficar aqui mais". Então, gente, os mentores dessa mulher, mais a família dela, né, desencarnada, mais o mentor do espírito que estava ali na barriga dela já, né? Que encarnar e tal, ficaram tentando induzir essa menina de qualquer jeito, aconselhar, fazendo mil coisas que dava pra fazer, né? Sem interferir no livre-arbítrio, que não pode. E mesmo assim ela não ouvia. Ela dormia, saía do corpo, eles falavam com ela, não ouvia, não ouvia. Ela ia direto lá pra zona, que ela ia lá pra umas boates, que ela já ia quando tava acordada. Quando ela dormia, ela ia para mesmas boates e lá tava rolando muita coisa, mas numa dimensão espiritual, né? E ali ela, tipo, não queria nem ouvir. Quando eles ficavam insistindo muito, ela, tipo, virava, eu não quero falar com vocês. E continuava lá, não sei o quê. Isso fora do corpo. Então, você vê, ele tá tentando falar, mas a pessoa não quer. A pessoa tá indo pra um umbral, tá indo pra festa, pra não sei aonde. O mentor não vai ficar você lá no meio da pista dançando, ficando com um monte ali. O mentor, oi, com licença, vamos trocar uma ideia rapidinho aqui? Não vai, gente. Tem que respeitar o livre-arbítrio. Então é mais ou menos isso. Barbarella Moura, por que tem que encarnar para superar uma mágoa?
não tem que encarnar, mas tem gente que não consegue superar, então não consegue. Então a própria pessoa fala assim: eu não consigo superar, então eu quero voltar como se fosse uma página em branco. Vou te explicar como funciona. As pessoas pedem, tá? Pedem. Ah, eu não pedi. Conversamos. Aliás, não precisa conversar comigo, não, mas quando você estiver lá do outro lado, espero que daqui a muitas dezenas de anos aí, você vai lembrar do que eu tô falando. Porque você vai saber quais foram as condições antes de você encarnar, como que você estava aqui, que você programou e quem foi que escolheu o quê. Às vezes a gente tem né, como eu falei, um inimigo assim de muitas e muitas vidas. E você fez muito mal pra ele, uma vida, na outra vida é ele que fez mal tentando se vingar, na terceira vida é você tentando se vingar. Fora o que acontece no plano espiritual, que no plano espiritual a gente faz absurdos também. E aí a gente chega uma hora e fala assim, eu não aguento mais, eu quero evoluir, eu quero sair daqui, eu quero superar isso, mas eu tenho uma mágoa que eu não consigo me livrar disso. A outra pessoa também, porque, pô, eu me senti traída, eu errei, mas a pessoa também errou comigo, não sei o quê. Eu acho que pra gente conseguir superar, eu teria que esquecer. Eu teria que esquecer o que aconteceu, porque eu entendo que eu também tive culpa, porque cada hora era um, né? Quando um fez, o outro também fez, o outro fez. Já perdeu ali quem foi o primeiro a fazer. Mas que todo mundo ali errou com todo mundo, fato. Uma hora descobre, todo mundo abaixa, coloca o rabinho entre as pernas e fala, puta, verdade. Mas a mágoa muitas vezes fica. Tem hora que não fica, perdoa ali mesmo e tá tudo bem. Mas tem hora que não passa, não, na mágoa continuou. E aí eles falam, a gente precisa esquecer tudo o que aconteceu e dar chance de, no lugar do que existia, desenvolver um amor. Desenvolver um. E não precisa ser um amor romântico, não, gente. Um amor puro mesmo, sabe? Um bem-querer pela pessoa. E aí combina, tá? Como que a gente faz? Olha, você vai vir como minha filha. Porque vindo como filha, ou ele, ou a outra pessoa como filho da mãe, que seja, as chances de desenvolver o amor é maior. Chances, não é uma regra, não é uma certeza, não é mesmo? É porque a gente sabe que tem mães que rejeitam filho, enfim, que tá tudo bem na infância, na adolescência começa a degringolar. Existe. Mas as chances de desenvolver um sentimento mais puro é em filiação, né, gente? Mãe, filho, pai, filha, etc. Então eles decidem, porque nessa que eles esqueceram o que foi feito aí, vão ficar, sei lá, né? Vai sempre um tá mais velho que o outro, vem como mãe e filho. Vão ficar pelo menos aí uns 50 anos juntos. Ali dá tempo, é uma oportunidade deles desenvolverem um afeto muito grande um pelo outro. Então, quando eles partirem para outro lado, ficou o afeto. Superou aquilo, né, que aconteceu, superou. Então é uma grande, é assim, para mim é fantástico, é uma mecânica fantástica. Você esquece tanto a mágoa quanto a culpa, porque quando a gente descobre as coisas, as atrocidades que a gente fez contra a pessoa, gente, pode parecer que não, porque aqui a gente tem uma casca grossa chamada corpo físico que impede a gente de sentir muita culpa. Mas do outro lado, não, o sentimento ele massacra, assim, ó, massacra, é um negócio insano. Então, você esquecendo os erros que você também cometeu, você conseguindo dar uma trégua para a culpa que você está sentindo, dá chances, abre espaço para você desenvolver um sentimento mais superior, né? Como o afeto, o amor. Então, é uma mecânica bem inteligente, assim, na minha opinião. Mavambo, o mentor pode ser um ancestral nosso? Pode sim. Inclusive, é comum. Só que assim, como eu falei, né? Geralmente, 90% ou mais dos casos, o mentor ele já estava com você antes de você nascer. Então, por exemplo, não pode ser um pai que desencarnou quando você tinha 20 anos, né? Não vai ser. A avó que desencarnou quando você tinha 15 anos, também muito dificilmente, gente. Porque assim, a gente tem esse mentor que aí era o outro ponto que eu vou chegar. Bom, já vou falar agora. A gente tem esse mentor que tá com a gente, é um brinco. A gente tem esse mentor que tá com a gente desde antes da gente encarnar, né? Mas a gente também tem amigos espirituais que também estão em condições de nos ajudar enquanto eles estão lá do outro lado. Estão bem, eles estão bem assim, né? Podem ter condições em alguns pontos e eles ajudam. Então eles se juntam ao mentor e ajudam. E aí também já vou entrar no ponto, né? Que muitas pessoas perguntam se os guias e os mentores é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa.
Os guias, eles também fazem muitas vezes o papel muito parecido, se não quase igual, assim, aos dos mentores, enquanto a gente já está encarnado, mas não é todo mundo que tem guias ligados ali, a pessoa não é. Geralmente os guias se ligam quando você está trabalhando numa linha, aí às vezes a pessoa começou a trabalhar, os guias se aproximaram, porque geralmente quando quem trabalha mesmo, gente, com chamada assim, em terreiros e tal, barracões, são pessoas que já tinham combinado pré-encarnação também, já estava combinado. Só que tudo é livre-arbítrio, né? Então tem muita gente que combina, chega aqui e não quer fazer, e não faz. Mas quando tem esse combinado, eles ficam ali na espreita. Quando a pessoa decide trabalhar, eles se ligam à pessoa. Às vezes não deu certo naquela primeira casa, não tem problema, eles continuam ligados, inclusive ajudando a achar uma outra casa, porque já deu start ali naquele vínculo. Mas aí, se a pessoa decide não trabalhar mais, muda de religião, faz não sei o quê, dificilmente eles vão continuar acompanhando. Pode ter, sim, aquela afinidade, uma um afeto mesmo, né? Uma amizade, mas eles não vão ser mais os seus guias, vão estar ali, é um amigo espiritual. Alguns nem falam assim, ah, vou procurar outra pessoa porque eu também preciso trabalhar aqui em terra, né? Então eu preciso de alguém que esteja disposto a trabalhar comigo. Então, assim, é mais ou menos assim que funcionam os guias. Porém, gente, tem algumas exceções, tá? Então, esse é o que acontece de forma mais comum. Então, só para deixar claro, né, que essa segunda parte não sei se ficou clara, mas às vezes a pessoa saiu da casa e continua com esses guias ligados, ajudando até achar um outro lugar para frequentar, para trabalhar. Então, continua aqui. Talvez não todos, mas alguns ainda ficam por ali. Agora tem um outro ponto também. Tem pessoas que têm amigos espirituais que são guias, são guias que estão ligados a falanges que algumas religiões trabalham, né? Então você nem precisa estar dentro da religião e você tem esse amigo espiritual que te ajuda, que vocês trocam ideia, que vocês se encontram quando estão fora do corpo, para ele te dar conselhos, te ajudar com alguma doença que você está passando e tal, por afinidade, porque já tinha uma amizade antes de encarnar nessa vida. Isso é um fato. Inclusive, eu nunca trabalhei na Umbanda. Já frequentei algumas vezes. Já frequentei algumas vezes, não. Frequento até com certa frequência, né? Mas eu não tenho, assim, uma única casa. De vira e mexe, estou em casas diferentes. Eu frequentei por uns 4 anos uma casa só, mas eu só frequentava, eu nunca trabalhei. E tem uma cigana que me acompanha sempre, assim, é alguém que eu vejo com frequência mesmo. A primeira vez que eu a vi foi em 2020 ou 19. Não, foi antes, ó. 2020 o meu filho já era nascido, foi bem antes. Foi em 2017 a primeira vez que eu a vi. E nesses 2 últimos anos eu tenho visto ela com frequência. Inclusive, ela me falou o nome dela, que eu não vou falar pra vocês, mas ela me falou muito recente o nome dela. Eu fiquei tão em dúvida se era coisa da minha cabeça que eu tirei no tarô, porque eu acordei com o nome dela na cabeça. Aí eu tirei no tarô se era o nome mesmo e deu que era. E um preto velho também, que eu contei até um relato pra vocês semana passada. Eu tenho uma certa. Não é com tanta frequência quanto a cigana, mas eu já o encontrei algumas vezes. Algumas vezes. E eu nunca trabalhei nessas religiões. Então, eu entendo que são amigos espirituais, mas eles não são meus mentores. Mas também tem um outro, aí tem uma terceira situação, tá, em relação aos guias. Tem guias que são mentores, sim. Então, por exemplo, um dos guias, que geralmente é um, gente, geralmente é um mentor. Geralmente, não é sempre, mas eu vou explicar como que a gente sabe, consegue avaliar se a pessoa tem mais de um mentor. Mas às vezes a pessoa tem como mentor alguma entidade que também trabalha na, em alguma religião ali com ela, na Umbanda que seja, né, por exemplo. Então, o preto velho da pessoa também é o mentor dela, bem capaz, bem capaz, né? E é bem comum, preto velho, caboclo, eles costumam sim fazer esse papel de mentor também, mas não fica trocando, o mentor não se troca. Inclusive é um compromisso que ele firma e ele cumpre, ele não pode. Ai, não, agora eu quero fazer uma coisinha diferente. Não quero mais coisa. Não, não pode. Eu vou ler um pouquinho dessa parte que eu falei pra vocês, que é o capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Esse aqui é o livro dos Espíritos, tá?
Ah, antes de eu começar, só uma coisa também para deixar claro. Duas coisas. A primeira, mentor não é só de quem é espírita. Ah, só tem mentor que é espírita? Não, todo mundo, absolutamente todo mundo tem um mentor. Até mesmo aqueles que têm encarnações compulsórias têm mentores. Então, todo mundo tem. Até Hitler tinha mentor, tá? Só para vocês terem uma ideia. E, mentor é a mesma coisa que anjo da guarda? É. Mentor é a mesma coisa que o anjo da guarda da Igreja Católica. Não é a mesma coisa que um arcanjo. Mas o conceito de anjo da guarda, que é aquele anjinho que cuida, que fica, né? É a mesma coisa do mentor. Eu vou ler aqui algumas das perguntas, né, do tema anjo da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, que vai já responder muitas das dúvidas de vocês, tá? Para quem tem interesse em depois ver na íntegra, é o capítulo 9 do Livro dos Espíritos, e o tema, como eu falei, anjos da guarda, os espíritos, e começa na pergunta 489, tá? Então vamos lá. Há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para protegê-lo? Isso é Kardec perguntando. Aí os espíritos respondem: sim, o irmão espiritual é o que chamais de bom espírito ou bom gênio. Era como eles falavam lá, né? Sei lá. O que se deve entender por anjo da guarda? O espírito protetor de uma ordem elevada. Então aqui já explica também algumas das dúvidas que vocês me fazem, perguntam, né? Que todo mentor ele tem que ser evoluído? Sim, não precisa ser iluminado, mas tem que ser de uma ordem elevada à sua. O mentor precisa, alguém que mentora alguém, ele precisa ter um conhecimento maior do que o do mentorado. Porque ele vai ensinar o quê se ele sabe menos? Então, assim, se você tá falando que de um espírito que já é muito evoluído, então o mentor dele é mais evoluído ainda. Esse sim pode ser um iluminado, por exemplo, esse mentor. Mas um Hellis mortal como eu, sem nenhum. Não leve pro pessoal, mentor. Mas assim, né? É um espírito muito mais evoluído que eu, mas não necessariamente um espírito iluminado. Qual é a missão do espírito protetor? A de um pai para com seus filhos, conduzir seu protegido ao bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo em suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Gente, grava essa pergunta. Vou até falar para vocês, ó, é a 491. Porque muitas pessoas confundem o papel do mentor. E aqui tá falando qual que é o papel do mentor. Então, assim, ó, é a de um pai para os filhos conduzir o seu protegido ao bom caminho. Conduzir. Ajudá-lo com seus conselhos. Consolá-lo em suas aflições. Sustentar sua coragem nas provas da vida. Ele não vai tirar as provas da vida. Ele não vai caminhar o caminho que é teu, né? Ele vai te sustentar no caminho. Ou seja, vai lá, você consegue, eu confio em você, eu acredito em você, tô aqui do seu lado, eu vou caminhar do seu lado, mas aí não vai falar, senta aí que eu faço tudo, queridão. Não vai, tá? Ele vai te consolar das suas dores. Então, as dores que você tiver que passar, você vai passar. O mentor não vai tirar dor, ele vai te consolar. É isso. Aquilo que eu falei, ó, o espírito protetor é ligado ao indivíduo desde seu nascimento, ó, presta atenção na resposta. Desde o nascimento até a morte. E muitas vezes o segue após a morte na vida espiritual, e mesmo em muitas existências corporais, porque essas existências são somente fases, são somente fases bem curtas em relação à vida do espírito. Então a gente pode ter um mesmo mentor por muitas vidas. Aí aqui, ó, a missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? Uma pessoa me perguntou esses dias sobre isso. Quem define, né, que é uma obrigação, é um sorteio, ó, já tá o sorteio, a assembleia dos sorteios dos mentores. Não. O espírito é obrigado a velar por nós, se aceitou a tarefa. Então, ele aceitou, mas escolhe os seres que lhe serão simpáticos. Então, ele aceitou e ele escolhe, né? Ele não vai querer mentorar uma pessoa aleatória. Tem uns que sim, mas sempre com um propósito elevado por trás, né? Para uns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. Então, por exemplo, eu falei de Hitler, né? Pensa o mentor dele, não era um prazer, não foi nem um pouco prazer, mas era uma missão e pode até ter sido um dever também, né?
Enfim, gente, tem muitas outras coisas. Esse tema é interessantíssimo aqui no Livro dos Espíritos. Então, vale a pena depois vocês procurarem, tá? É o capítulo 9, começa aqui na pergunta 489. Fernando Andrade. E quando temos essas quedas, apesar da baixa vibração, o mentor pode vir auxiliar. Então, esse é o pulo do gato, ele vem. Só que a gente, às vezes, não se abre para o auxílio. Então, aquela coisa assim, ó, ele não pega a gente no colo e vai lá e tira a gente do buraco. Não faz isso, né? Porque ele está interferindo na lei de ação e reação. Então, se você caiu porque você toma uma ação, a reação você tem que ter, né? E aí, qual que é a solução disso? Você sair desse buraco sozinha. Só que o que o mentor faz são os conselhos, ele te mostra o caminho. E às vezes, quando a gente está muito desmotivada, e aí a queda a gente pode estar lá no fundo do poço. Mas se a gente está com esperança, se a gente não perde as esperanças no, sabe, no plano espiritual, não perde as esperanças naquilo que a gente acredita que existe, né? Que existe algo por trás, olhando a gente, que dias melhores virão, continua fazendo suas orações, continua pedindo ajuda. Uma hora você vai sim conseguir ouvir as induções dele, vai te dar uma ideia, vai te dar esse acalento, essa coisa de não, então eu vou continuar tentando e tal. Agora, quando a gente tá lá debaixo, lá no fundo do poço, fala que merda, minha vida é uma droga, toda hora acontece isso, eu tô sozinha mesmo, ninguém me ama, ninguém se importa comigo, acabou pra mim, eu vou me entregar, tal. Não vai conseguir ouvir. Você entende? A queda vai acontecer nas duas situações. Mas o tempo que você vai ficar nesse buraco vai depender da sua postura. E por quê? Porque aí você vai ficar mais receptiva às induções, aconselhamentos e dicas dos espíritos protetores que estão ali para ajudar a gente. Precisa ter essa abertura, né? Boa, isso mesmo, vamos. Romantizar o sofrimento é dar abertura para ele se fortalecer. Você falou daquilo que eu disse no começo, exatamente, gente. Não é você se culpar por estar sofrendo, não é você engolir o sofrimento e falar, não, não tô sofrendo, dar uma de louca, não, não, tá tudo lindo. Não, porque não existe só os dois extremos. Ou você tá fingindo que tá tudo bem e não tá, ou você tá ali totalmente abraçando o sofrimento, abraçando o capeta, né? Não, existe um meio termo. Então, assim, meu, tá foda, tá sofrido e tal, mas eu vou sair dessa situação. Eu não vou me acomodar no sofrimento. Não pode se acomodar. Porque quando a gente se acomoda, a gente dá um comando pro nosso cérebro. Ok, estar aqui, tá? Não vamos fazer esforço nenhum pra sair daqui, tá tudo certo. Tá ruim, mas tá ok, eu aceito. É isso que você quer? Eu imagino que não. Então é isso. Vou pegar esse gancho aqui do tardígrado. Boa noite. Como faço para entrar em contato com meu mentor espiritual? Então, como eu falei, o contato ele já existe. Você precisa cuidar de você no sentido de estar numa vibração razoável para você manter esse contato. Agora vamos alinhar expectativas importantíssimas. Prestem atenção. Mentor não vai falar com você verbalmente, igual eu tô falando aqui. Você não vai estar lá tomando banho e de repente você ouve uma voz, oi, faça não sei o quê. Se você não é um médium clareaudiente, isso não vai acontecer. E mesmo os clareaudientes não têm essa comunicação tão direta com o mentor assim. Quem tinha, gente, era Chico Xavier com o André Luiz, e o André Luiz não, desculpa, com o Emmanuel, que era o mentor dele. E Emmanuel, assim, ó, dando só lapada seca de noite. Porque Chico tinha uma missão importantíssima, incessante, extenuante, que ele ficava de noite psicografando livros. Eu tô numa missão aqui, então eu tava catalogando todos. Meu Deus, gente. Tem 2 dias que eu tô fazendo isso, eu não consigo fazer tudo, porque são muitos. Muitos, muitos, vocês não têm ideia. Assim, é uma lista, assim, que não acaba nunca. Então, esse homem, ele ficava de noite psicografando, fora o trabalho social que ele fazia, fora os atendimentos espirituais, fora as cartas. Eu não tô falando de carta que ele psicografava, são livros publicados. Falam que ele jogou fora 2 anos de psicografia porque Emmanuel identificou que tinha muito animismo. Então ele jogou fora, tá? 2 anos de psicografia, devia ter aí uns 15 livros. Olha que loucura. Então, assim, por que o mentor dele falava com ele de noite? Por causa disso. A gente não tá fazendo isso.
não tá nem fazendo 0,5% disso. Então não tem por que o mentor ficar se mostrando pra gente toda hora. Eles não fazem isso. Porque eu falei isso recente também aqui, ou sei lá, no Instagram, não lembro. Que nós, eu me incluo também nisso, tá? Se a gente tivesse um contato tão direto com o mentor, tipo, ai, mentor, você estala os dedos aí, tá aqui, com todo respeito, mas brincadeiras à parte, né? A gente vai lá e fala, pensa nele, ele se materializa na sua frente. Se isso acontecesse, a gente ia chamar esse mentor o dia inteiro pra tudo. Pra tudo. Ah, eu quero pedir uma pizza, eu não sei se eu peço de marguerita ou de calabresa. Mentor, chega mais, o que você acha? Gente, a gente é assim, a gente é indeciso, a gente é inseguro, a gente não quer tomar decisão pra nada. A gente ia ficar chamando esse mentor pra tudo. Tem uma entrevista amanhã, mentor, vamos fingir aqui que você é o entrevistador e eu sou. E não é, a ideia não é essa. A gente leu aqui quais são as funções dele. É nos dar apoio, nos incentivar, nos consolar, mas não é fazer por nós. Não é ficar toda hora falando, vai para a direita, não vai para a esquerda, pega o vermelho, não pega o preto. Enfim, então assim, a gente tem que ter essa noção, sabe? Então o contato não vai vir desse jeito. O contato, gente, geralmente é durante o sono mesmo. E você pode lembrar, se você lembrar, é um presente, assim, mas não é uma coisa que acontece o tempo todo. Só que, como que a gente tem certeza que está tendo um contato positivo? Quando a gente começa a ter intuições, toda hora você tem uma intuição, a sua intuição fica muito mais aflorada, e quando você começa a seguir essas intuições, você fala, nossa, eu vou começar a seguir mais minha intuição, porque quando eu sigo dá certo as coisas. E aí você começa a não ter mais dúvidas, porque hoje em dia, a maioria das pessoas, né, é, tem uma intuição, a pessoa fica, será que é intuição ou será que é coisa da minha cabeça, é noia, né, da minha paranoia? Será que é intuição ou será que eu tô aqui com medo, com não sei o quê? E por quê? Porque a gente não tem esse canal ainda tão próximo, né? Então, quando você tá com esse canal bem sintonizado, você não tem mais essas dúvidas. Vem as ideias e você fala, é isso. Meu, não tenho dúvida, não tem outra opção aqui pra mim. Eu só consigo enxergar isso e eu tô muito tranquila de que é o certo a se fazer. Então é mais ou menos assim. Aí você entende que você está bem sintonizada com o plano espiritual superior, ou seja, com o seu mentor. Tiago Alvarenga, na meditação conseguimos nos conectar com o mentor? Sim. É capaz, não é sempre, né? Mas é um caminho. Por quê, né? Aí você vê como as coisas têm lógica. Aquilo que eu falei da nossa mente tá mais limpa, sabe? A nossa mente tá mais equilibrada. É, então, significa que quando a gente faz meditação, a gente esvazia a mente, organiza ali os pensamentos, né? Não esvazia, é um modo de falar. Mas a gente organiza, deixa passar o que é lixo, organiza o que precisa estar organizado e aí abre espaço. Então aí você consegue ouvir melhor essas induções dele. Ah, um outro ponto também, vocês estão fazendo um comentário aqui que eu lembrei. Ah, mentor fica com você o tempo todo? Tinha até uma pergunta aqui que falava isso. Tá, ó, tem uma que dá uma ideia, mas aí eu vou complementar, que é a 493A. Kardec fala, né? Pergunta: ao se ligar a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Aí os espíritos respondem: não, mas eles não fazem só isso exclusivamente. Ou seja, gente, o mentor não fica com a gente 24 horas. Ele tem outras coisas, eles não fazem só essa atividade na vida toda dele. Não, eles fazem outras coisas. Eles também têm o grupo karma deles. Às vezes tá dentro do nosso, sim, mas nem sempre. Nem sempre. Às vezes eles têm outras pessoas que também são afetos deles que estão encarnadas. Então eles visitam, eles ajudam. Às vezes eles estão fazendo, enfim, milhões de coisas que mentores fazem. Então não fiquem achando, ai, o meu mentor tá vendo eu brigando com minha amiga no telefone, o mentor tá vendo eu chorando pelo crush aqui no. Não, ele não tá vendo você fazendo coisas íntimas, ele não, porque ele não tá o tempo todo com você. E mentor tem uma ética impecável, então se você começa. Namorado, vamos aqui se divertir um pouquinho. Ele sai fora, né? Ele dá o espaço e e é isso. Me perguntam aqui, ó, as induções são na mente ou somente por sonho? Não, pode ser também na mente, não é só sonho, não. Na verdade, é no coração, né? A gente sempre fala que a nossa conexão com a espiritualidade superior é no coração. A mente é o ego, né? Então a mente grita, assim, aquela coisa, é a voz do social. Gente, um sentimento que causa angústia, que causa vergonha, que fica assim, eu não queria fazer isso, ai que agonia, que não sei o quê. Isso não é conselho de mentor.
conselho de mentor, ele acalma. Ele acalma. Como eu queria dar um exemplo aqui, sem muita exposição, mas teve uma situação em que eu vivi há alguns anos, né? Mas isso acontece o tempo todo, mas eu lembro muito dessa, porque era uma coisa que eu ia fazer completamente contrária. E eu tava com essa decisão meio tomada, só que assim, só pra mim ainda, né? Tava na minha cabeça. E todos os dias eu chorava muito quando eu pensava em fazer aquilo e eu ia dormir chorando e eu, ai, vou ter que fazer isso hoje. Aí eu ia dormir, não conseguia fazer, ficava me remoendo aquilo, ficava mal, mal. Eu tava só adiando um pouco, né? Eu bati o martelo ali pra tomar a decisão, mas eu tava na minha cabeça que era o único jeito, assim, que eu tinha, a única coisa que era possível fazer naquele momento pra resolver a situação. E aí um dia eu fiz uma oração muito sincera, sabe, pedindo orientação, que eu não tinha feito isso ainda. Naquela noite eu fiz uma oração muito sincera. Eu dormi. Eu acordei, eu dormi pesado, assim, que eu acordei que eu não lembrei de nada, sonho nenhum, assim. Gente, eu acordei assim, eu vou tomar decisão X, que era completamente oposta. Completamente oposta àquilo que eu tava pensando em fazer semanas, assim, durante semanas. Praticamente já decidida, só não tava com coragem de efetivar, mas tava decidida. E aí, quando eu falei assim, não vou mais fazer aquilo, eu vou fazer isso, parece assim, ó, que tiraram literalmente uma pedra gigantesca do meu coração e eu voltei a respirar. Então, assim, eu tive certeza, não tive dúvida nenhuma. Até olhei assim para aquilo ali e falei, onde eu tava com a minha cabeça quando eu cogitei fazer isso? Isso aquilo virou uma completa asneira, assim, na minha cabeça. E a coisa nova, né, que eu acordei com essa nova ideia, falou, gente, que coisa incrível, eu tô feliz, assim, eu fiquei feliz, vocês não têm ideia. Então, a sensação de um bom conselho, de um conselho bem recebido pelos seus mentores, pelos nossos mentores, é essa. É de, nossa, eu tô no caminho certo, é isso, nossa, tenho certeza que vai dar certo e tal. Essa é a sensação de estar recebendo ali uma indução, não sei se indução é o correto, mas uma orientação, vamos falar assim, um conselho de mentor. Aí o Blessed perguntou um negócio que eu falei um pouco, né? Ele falou, pessoas que conseguem conversar com seu mentor, tipo a Lu, é porque tem merecimento? Também, mas é principalmente porque tem uma missão importante, que precisa desse contato mais direto. A Maíra Rocha, aquela médium que psicografa bastante, ela também conversa com o mentor dela bastante. Gente, isso só acontece porque essas pessoas estão trabalhando muito ativamente. Se elas não estivessem trabalhando, se elas estivessem vivendo a vida delas, ai, acordo. Tô nem falando fazer coisa errada, não, tá? A vida que a grandíssima maioria do ser humano tem. Acorda, né? Toma café, toma banho, vai pro trabalho e não sei o que, cuida dos filhos, ele cuida da casa e paga as contas e passeia no final de semana, tal. Mentor não tem por que ficar aparecendo pra você, pra quê? Pra ficar curtindo o final de semana com você, pra te ajudar a preencher aquela planilha que tá difícil lá no teu trabalho. Não tem porquê. Você entende? É lógica, gente. Como a gente acabou de ler aqui no livro dos Espíritos, o mentor não faz só isso da vida. Se a gente não tá fazendo nada de útil, realmente útil, que eu digo assim, lógico, eu não tô falando que a gente tem que largar a nossa vida material de jeito nenhum. Mas é pra gente entender que é impossível todo mundo ter um contato tão direto e diário com o mentor. Essas pessoas têm porque elas dedicam a vida delas a um trabalho que abrange, que beneficia muita gente, né? Um trabalho diretamente que precisa de um contato com o plano espiritual, porque é um trabalho espiritual e que beneficia muita gente. Então, sim, elas têm por conta disso. Agora, a gente que tem um trabalho CLT, que faz faculdade, que tem filho, tem... não tem porquê o mentor vai te ensinar, vai ficar ali te ajudando a fazer a janta para que você não queime o arroz, né? Não tem motivo. O Henry falou, Emmanuel era cruel com o Chico. Essa história eu não sabia dele ter jogado as psicografias fora. Emmanuel, gente, não era amiguinho, não. Chico uma vez estava num voo, tem uma história também dessas. E tudo fácil de achar, tá? Só você jogar primeiros 2 anos de psicografia do Chico Xavier, vai aparecer isso aí que eu falei. Aí tem essa outra história que Chico contou, acho que foi até na televisão, ele falou isso. Que ele estava num voo, e ele, né, naquela época os aviões eram uma loucura, né? As turbulências e tal, e ele já tava com medo, porque acho que não sei se era a primeira vez ou as primeiras vezes que ele voava. E o avião passou por uma turbulência muito séria, assim, que demorou pra passar. E aí Chico falou: Eu não quero morrer, socorro, Emmanuel, Emmanuel. O Emmanuel não aparecia. Aí quando finalmente o Emmanuel apareceu, aí ele falou assim: Toma vergonha na sua cara. Que escândalo é esse?
Você é a pessoa que devia estar acalmando os outros. Que você tá fazendo esse escândalo? Que vergonha, não era vergonha, que decepção, que vergonha. Ele deu um apavoro, isso no meio da turbulência. Ai, foi isso, a Jane Caroline. Eu li sobre isso, ele disse cala a boca e morra com a educação. Pior do que eu falei. É, gente. Ah, eu quero ver o mentor, achando que mentor é a Virgem Maria. O mentor vai te dar umas lapadas. Se vocês acham que às vezes eu sou grossa, o mentor vai te dar umas lapadas secas que você vai falar, meu Deus. Desculpa aí, né? Pode voltar pra onde você tava. Que bonitinho, Júlio. Meu mentor deve estar orgulhoso de mim. Saí da depressão e vivo olhando os pequenos detalhes da vida. Ai, fofo, é isso aí. Com certeza ele tem muito orgulho de você, tá? Tenho certeza. Eu queria contar um relatinho pra vocês. Eu já tinha visto o meu mentor quando eu era criança, mas com o tempo eu fui perdendo a lembrança da fisionomia dele. E isso tudo em sonho. É, pessoalmente, eu nunca tinha visto assim acordada. Eu ainda nunca vi ele acordada. E aí eu lembro que quando em 2017, eu lembro que eu tava um dia deitada, assim, era tarde, eu tava de férias do trabalho, eu tava em casa sozinha, não tinha filho ainda. Eu tava deitada no sofá, assim, tava um solzinho gostoso. Sabe quando você toma. Sabe, toma nada, você. Você toma cerveja, não. Quando você tá deitado, assim, você não tá dormindo, tem um nome, né, esse estado, acho que é estado beta? Não. É um estado onde você tá ainda acordada, mas você tá bem já meio sem controle dos seus membros, assim, do seu corpo. Mas você tá meio acordada, meio dormindo. E aí aquele solzinho, aquele tempo quente, assim. De repente eu lembro que eu pensei assim, ó, seria um bom momento de eu ver meu mentor. Falava assim, eu queria ver meu mentor pela primeira vez, seria um bom momento. Gente, nessa hora eu ouvi um barulho ensurdecedor, assim, não era um apito no ouvido, não era apito. Apito eu ouço toda hora. Era um barulho parecendo eletrônico, era um barulho eletrônico, assim, no meu ouvido, que eu falei, não quero mais, eu não vou aguentar. E aí na hora cessou. Aí eu falei, que louco, mano, de onde esse mentor é? Até achava que ele era um ET, né? Eu falei, será que é um ET? Não, né? Porque ET não é mentor, não existe isso. ET não é mentor de ninguém. Os mentores, eles são, talvez de Jesus. Jesus tinha um mentor que era um ET, pode ser, mas a gente não. Agora, Jesus nem tinha mentor, gente, era toda uma equipe que tava ali junto, né, nos bastidores. Agora, enfim, eu não entendi aquilo ali. Então ficou depois disso há muitos anos sem eu realmente ver nem nada. Só que, gente, eu sempre sonho, né? Ou abro consciência no plano astral com o meu mentor do lado, e nisso eu vejo ou a cara de pessoas que eu conheço, antigamente era muito a minha irmã mais velha, e eu falava, nossa, eu tive com você no astral, ela, sério? Mas ela não tinha comportamentos que ela tem na vida física. Mas quando eu olhava era minha irmã, e ela falava, ela me dava conselhos, ela tinha um jeito que. Ela é uma pessoa que eu tenho muito. Eu valorizo muito, é uma segunda mãe pra mim, minha irmã mais velha. Mas o jeito não era muito dela, sabe? E aí depois, um dia, eu lembro que eu tava consciente no astral. Eu virava, tava lá minha irmã, eu falei, Fernanda, não é você, né? Aí ele falava assim, ó. E aí eu parei de enxergar a pessoa, parei, não vi mais. E aí aí quando eu acordei, eu falei, olha só, era meu mentor, eu tô vendo a minha irmã e era meu mentor. Depois disso, eu nunca mais relacionei a imagem dele com ela. Mas eu pesquisando, depois que eu tive essa consciência, eu comecei a pesquisar e, gente, é muito comum você tá com seus mentores, sua mentora ou seu mentor, que eu falo mentor, mas é homem ou mulher, tá? Criança, tem mentor que se apresenta como criança. E a gente relaciona com alguém conhecido. E a gente acha que tá sonhando. Eu sempre sonho com a minha mãe, eu sempre sonho com. E não é. Não é sua mãe nem seu pai. Mas às vezes você relaciona com. Tipo assim, o mentor ele te dá uma sensação paternal. Aí você vem e a sua mente vai lá e traz a lembrança como sendo o seu pai ou o seu avô. Ai, minha mentora tem uma coisa mais maternal, mas você traz como sendo sua avó, sua mãe, sua madrinha. Então, o meu mentor ele tem uma coisa assim, leve e muito protetora, que me aconselha. Total visão que eu tenho da minha irmã. Alguém que é leve, que é divertida, mas é leve, tá, parece que ela tá sempre tranquila. Parece que ela não tem problemas. E ela me aconselha muito, eu tenho muita confiança nela.
E é isso que eu sinto com o meu mentor, por isso que minha mente trazia a imagem dela como sendo. Mas na verdade era ele, sempre foi ele. E milhões de experiências assim, eu com a minha irmã e era ele. Eu sempre lembrava como a cara dela. Depois que eu tive essa consciência, eu comecei a ter experiências com ele sem eu vê-lo e nem mesmo ouvir a voz. Eu só ficava conversando aqui na minha, ele falando na minha cabeça. Isso acontece com frequência até hoje. Até que um dia eu estava num lugar que eu de vira e mexe vou, parece fora do corpo, parece um centro espírita, mas muito grande, assim, que tem vários andares, tem várias salas. E aí eu tava sentada numa cadeira assim, tipo, de plástico branco, sabe aquelas cadeiras de plástico? Eu sentada assim, esperando e tal, e muita gente pra lá e pra cá. Aí alguém falava assim, ó, a palestra vai começar, aí vai ser na sala tal, falava o número de uma sala. Aí eu levantava, ai meu Deus, eu não sei onde que é essa sala. Aí vinha um rapaz. Aí esse rapaz vinha e falava assim, ó, vamos, eu vou com você, eu te levo. Aí eu, toda desconfiada, que tava numa época que eu descobri que se você olhasse bem pro olho dos obsessores, de espírito zombeteiro, espírito vampiro, sabe? Que gosta de sugar nossa energia e se disfarça de pessoas conhecidas, que eu descobri que se você olha bem no olho dessas pessoas, desses espíritos, eles desfazem ali aquela aparência que eles usam. Aí eu olhei bem no olho dele assim e falei, não, não, eu dou um jeito, eu procuro sozinha. Aí ele fazia assim, ó, vamos lá, menina, eu vou com você. Aí eu, não, não, não precisa. Aí ele pegava assim o número e falava assim, não, não encosta em mim. Aí ele pegava assim, dava uma risada e falava assim, colocava a cara na minha cara e falava assim, olha, Juliana, olha bem no meu olho, olha no meu olho. Ele regalava assim o olho, aí eu, nossa, eu não acredito que é você. Ele dava um sorriso assim tão. Nossa, eu fiquei muito emocionada, eu acordei. Fiquei emocionada. Foi a primeira vez que eu vi, assim, adulta já ele. E eu não imaginava que ele tinha aquela aparência. Não imaginava. Muito jovem, assim. Na minha cabeça ele era mais velho. Sei lá, na verdade, na minha cabeça ele era minha irmã, né? Então, não sei, eu me surpreendi, por isso que eu nem imaginei. Mas a energia era a mesma. Quando eu acordei, eu falei, meu Deus, como que eu não consegui identificar de cara a energia dele, que eu sempre sinto, né? E aquele sorriso assim de piada, sabe? Tipo, ai meu Deus, você me dá trabalho, né? Sua louca. É, e aí eu acordei que eu fiquei emocionada e com vergonhinha também, né? Mas ele tava. Ele é um rapaz, gente, assim, ó, que aparenta ter. Ai, não sei, não dá pra saber a idade, mais jovem, sabe? E. E loiro, loiro, assim. Tipo, tanto que quando ele falou assim, olha no meu olho, eu vi um olhão azul, sabe? Um olhão bem azul, assim. E aí depois eu vi outras vezes também. Mais umas 4 vezes, mais ou menos, assim. Então eu não fico vendo ele com frequência. E, gente, isso acontece, não é porque ele paga de misterioso, não quero que você me veja. Não, não é isso. É porque tá em frequências que a gente não acessa com facilidade. Então é mais fácil ele tá ali do nosso lado e a gente conversa telepaticamente mesmo. Porque não é nem assim a voz, eu não ouço a voz, tá na minha cabeça. Mas são comandos claros, assim, faz isso, faz aquilo, dá conselho. Uma vez eu tava ficando muito doente, tava muito depressiva, assim, deprimida, depressiva não. Eu tava muito deprimida aí, no começo desse ano. E aí ele falou assim pra mim, toma mais sol, você tem que tomar sol. Vocês não fazem, só querem saber de remédio, de médico, de não sei o que, de cirurgia. Começa pelo básico, vai tomar sol, 15 minutos de sol. Ele falou nitidamente isso pra mim. E eu comecei a tomar sol e várias coisas assim que ele vai falando, coisinha boba, que eu lembro. Isso é tão legal, gente. A última foi que ele disse assim pra mim, eu tô pra gravar um vídeo pra falar sobre isso, que ele falou que eu tava começando a ficar com crise de ansiedade, também nessa época, né? Aí ele falou assim, ó, quando você começar a sentir um aperto, uma angústia, um sufocamento assim, sabe? Emocional, você faz assim, ó, no peito, bate. Ele falou assim, ó, bate forte assim, ó. E vai respirando fundo e batendo. Gente do céu, tipo assim, ó, é uma mágica. Você sente assim, ó, a energia se dissipando, assim, ó. Você sente um negócio tão gostoso. Agora eu não tô sentindo porque eu tô tranquila agora, mas quando você tá com aquele nó na garganta, aquele peso, aquela vontade de chorar e o choro não vem, você faz isso aqui, ó, e vai respirando. Fecha o olho, vai respirando. Se você puder ficar na frente de uma janela, assim, sabe?
Nossa Senhora, é maravilhoso. Então, a gente hoje em dia tem mais contato. Já faz um mês, mais ou menos, que eu não tenho contato. Eu já me preocupo. Nessas assim, eu sempre me preocupo e falo, o que que eu tô fazendo de errado, né? E aí eu converso, eu falo, mentor, vamos trocar ideia hoje à noite, né? Vamos fazer, eu quero, né? Tá tudo bem, estamos bem, né? Me dá aí um sinal de fumaça, porque eu falo, será que eu tô aprontando e não tô sabendo? Porque a gente tem de vez em quando esses contatos. Mas aí vocês me falam, qual é o nome dele? Não sei, gente. Ah, como saber o nome do seu mentor? Não sei, gente. Se vocês conseguirem encontrá-lo, vê-lo em projeção astral, que é o mais comum, pergunta. Mas eu aposto que vai ser muito difícil ele falar. Muito difícil ele falar o nome dele. Porque o nome de mentor é João da Silva. Se eu desencarnar e virar daqui a 500 anos mentora de alguém, sei lá, se eu gostar mesmo do meu nome Juliana, o mentor da fulaninha vai ser a Juliana Neves. É assim, é a Paula da Silva, a Juliana Neves, é o Manuel Rodrigues, é isso, entendeu? Então ninguém vai falar, oi, prazer, Manuel Rodrigues. Não. Bom, vamos encerrando, né? É, o Bratz Boy Júlio falou, meu Deus, estou emocionada, até que fofura fofo, né, também. Aí, seu mentor é top, hein, Ju? Até sozinho mandou tomar. Ele fala coisinhas simples, assim, ele fala pra tomar água. Vai tomar água, sem noção. Você tá aí achando que precisa tomar um ansiolítico. É só tomar água. Tá desidratada. Ah, eu queria tanto chorar, às vezes eu não consigo chorar. Tá? Tomar água, não tem água pra produzir lágrima. Esse tipo de coisa. Acho que ele frequentou a mesma escola do Emmanuel. Ó, estou ouvindo meu ouvido tá pitando agora. É, namorar mentor? Quem falou isso, gente? Não, Stephanie, tem como virar mentora espiritual de alguém antes de morrer? Não. Não. Vou nem explicar muito, não, não é impossível. Não, Pri, mentor namorar, gente. Eu falei, não, gente. Namorar com você, já pensou? Zero profissionalismo, não. Mentor tá mais pra pai do que pra pai, mãe, irmão mais velho, tá? Não vamos misturar as coisas, gente. Meio desrespeitoso isso aí. Bom, agora é isso, tá? Tenho que botar meu filhotinho pra dormir e amanhã é dia de muita labuta. Boa semana pra vocês. Obrigada por quem ficou, hein? Gostei da live hoje, foi legal, né? Tá vendo? Às vezes eu fico dando muita atenção nos comentários, eu divago, porque eu tenho a língua comprida que eu não paro de falar nunca. Então vocês têm uns comentários muito interessantes. Se eu ficar toda hora aqui olhando o comentário, eu não falo, né, sobre o tema. Hoje eu consegui falar bastante, apesar de ser um tema que tem bastante coisa ainda pra falar. Mas foi bom. É, eu vou postar no YouTube, tá? Ao longo da semana. E semana que vem tem mais. É sexta-feira, tá? E, e é isso. Ah, é, Thiago, minha mentora é curto e grosso mesmo. É faca na caveira. Gente, beijo. Boa noite, boa semana. Fiquem com Deus. Obrigada por me acompanhar sempre. Adoro vocês. Vocês me ajudam muito. É isso. Até mais.